No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre o fim das bandas magnéticas nos cartões de multibanco. Mastercard anuncia o seu fim em 2024. Será que já vai tarde? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Uma das maneiras pela qual fazemos os nossos pagamentos nos dias de hoje é por meio de banda magnética. Tecnologia essa que já existe há muitos anos, pelo menos desde que existem cartões, e onde falamos propriamente no ano de 1960 e que sempre teve um grande problema associado a si: a desmagnetização. Os cartões com banda magnética estão suscetíveis à sua desmagnetização. A desmagnetização em si consiste na passagem do material ferromagnético para um estado de magnetização nula. É verdade que, por exemplo, os smartphones possuem pequenos ímãs em alguns componentes, que poderiam ajudar na desmagnetização dos cartões. No entanto, devido ao isolamento que estes possuem, o campo magnético criado é fraco. Há, no entanto, outros objetos que podem contribuir para essa mesma desmagnetização. Exemplo disso são os feixes com ímã das malas ou bolsas, suportes magnéticos para os smartphones, porta-chaves com ímãs, entre outros. As bandas magnéticas são compostas por 3 pistas, com características diferentes entre si. As bandas magnéticas podem ainda ser de 2 tipos, baixa ou alta coercividade. As bandas de alta coercividade são as mais resistentes à desmagnetização e podem muitas vezes ser diferenciadas pela sua cor, o preto para a alta e o castanho para a baixa coercividade. E por conta destas mesmas falhas, veio o chip para dar mais segurança e corrigir o problema das bandas magnéticas. Elas não deixaram de existir, pelo motivo que era necessário uma alternativa para quando o chip não funcionasse por qualquer razão. Como as bandas magnéticas sempre foram um grande problema para as empresas, pelo facto de constantemente elas serem desmagnetizadas e ainda implicar altos custos para as empresas com a constante troca de cartões, a Mastercard veio a público ditar o fim aos seus cartões em 2024. Claro que isto vem no seguimento de toda uma indústria estar constantemente na busca de encontrar novas soluções e alternativas que possam ser mais seguras, como chips e pagamentos contactless. Estamos a falar de mais de 60 anos de suporte a esta tecnologia que tantos problemas e tantos custos tem causado ao setor, e por isso mesmo a empresa norte-americana Mastercard será assim a primeira empresa com a coragem em dia a eliminar esta espécie de cancro ou câncer que nos assola. A data de 2024 é apontada mais para a Europa, visto que o chip já é amplamente usado, onde a banda magnética pouco ou nada é usada. Hoje em dia, a banda magnética é mais referenciada em cartões de refeição disponibilizados pelas empresas. Já nos Estados Unidos, como a adesão tem sido mais lenta ao chip, onde a banda magnética é ainda um ponto forte no uso no seu dia-a-dia, a data da sua exclusão será de 2027. A empresa norte-americana estima que já em 2029 nenhum cartão de débito ou crédito da Mastercard traga banda magnética. Ela também aponta a data de 2033 como sendo o ano para a eliminação total desta tecnologia em todos os cartões. Por fim, a Mastercard destaca ainda que os pagamentos contactless foram massivamente usados durante a pandemia. Claro que as razões são conhecidas por todos nós e é de domínio público. Dados e relatórios indicam que as transações sem contacto aumentaram em 1.000 milhões no primeiro trimestre de 2021, comparado ao ano anterior.
Já ao nível global, 45% das transações presenciais feitas no segundo trimestre foram através desta modalidade. E como vocês viram, meus amigos, eu trouxe-vos esta notícia justamente porque a banda magnética, na minha opinião, e acredito que na opinião, se calhar, de vocês, acaba por ser realmente um velho problema e que talvez muitos constrangimentos têm causado a todos nós. Eu falo pelo menos por mim. Eu lembro-me que trabalhei numa empresa em que eles disponibilizavam um cartão de refeição, que era na altura o à la carte, e era banda magnética. E houve uma vez que no supermercado fui para pagar uma compra que tinha feito no supermercado e chegou a hora de pagar, passei por aquela vergonha do cartão não estar a funcionar. Claro que por sorte eu tinha ali o meu cartão multibanco da minha conta pessoal e pude pagar, só que fica sempre aquele momento de constrangimento e que uma pessoa passa aquela pequena vergonha que parece dar sempre a ideia e sentimos que todos os outros à nossa volta nos estão a observar. Fica sempre aquela sensação que parece que a pessoa não tem dinheiro para pagar aquela conta. E isso aconteceu, e depois implicou que eu tivesse que ligar para a empresa, porque quando eu falei com os recursos humanos da empresa, os recursos humanos indicaram-me que eu tinha que ligar para a empresa do cartão a explicar a situação e a pedir uma segunda via, que eles depois enviariam essa segunda via para os recursos humanos da empresa e que depois a empresa entregavam então o cartão. E assim foi. Só que à conta disto, salvo erro, estamos a falar de uma semana a 2 semanas que eu tive que estar à espera do cartão, onde era pago lá o subsídio de refeição, ou seja, eu não podia ficar pendente daquele valor, porque eu também já não tinha assim um valor de alto salário que pudesse estar descansado no meu dia-a-dia. E aquele valor de refeição, parecendo que não, ajudava a fazer algumas compras de coisas que eu usava na empresa. Por exemplo, eu lembro que aquela empresa tinha uma bancada para lavar a louça e eu, por exemplo, tinha que comprar detergentes, tinha que comprar esponja para ter sempre a minha louça lavadinha, e isso era tudo comprado com o cartão de refeição, porque visto que os cartões de refeição que as empresas disponibilizam permite as compras no supermercado, ou seja, aquilo é exatamente para esses dois propósitos, tanto para restaurantes, para a restauração, como para os próprios supermercados. Só que essa foi uma das situações, como também tantas outras aconteceu, e mesmo naquela empresa onde eu trabalhei, aquele cartão era uma problemática. Eu conheci vários exemplos, vários casos de colegas meus que tiveram mais que um cartão desmagnetizado. Ou seja, a verdade é esta, que esta tecnologia, muitas vezes me perguntei como é que ainda existia, e estamos a falar de uma coisa que já foi há 10, 15 anos atrás, e já nessa altura me perguntava como é que esta tecnologia ainda existia. E na altura a única coisa que tínhamos era só o chip, tanto que a gente até chegou a questionar a nossa empresa para a qual trabalhávamos, porque é que a empresa que nos disponibilizava os cartões de refeição não faziam cartões com chip. Eles davam sempre lá uma desculpa qualquer, e a verdade é que até a hora de eu sair da empresa os cartões de refeição continuavam a ser por banda magnética e não por chip. E já naquela altura, estamos a falar há 10 ou 15 anos atrás, já eu me questionava como é que não existia outras alternativas ao chip, ou não existia outro tipo de alternativas, e naquela altura nem sequer havia ainda pagamentos por contactless, ou seja, nem sequer se fazia previsão que uma tecnologia dessas pudesse vir a existir, ou seja, só havia 2 alternativas. Agora, hoje em dia, com o contactless e com outras alternativas que estão a ser estudadas e que está todo um setor em busca de outras alternativas, com a evolução da própria tecnologia em si, realmente já vai muito tarde o fim desta tecnologia. Só dá problemas pela forma como ela é desmagnetizada, é o constrangimento da pessoa ter que andar a pedir segundas vias, é uma tecnologia que é super insegura, porque facilmente consegue-se clonar cartões através da banda magnética, porque vocês devem calcular que é na banda magnética que está os nossos dados da nossa conta, ou seja, é super insegura, é uma tecnologia que dá problemas, que é desmagnetizada facilmente com qualquer ímã ou qualquer porcaria que a gente tenha que faça desmagnetizar isto, e já acho que já vai tarde o fim desta tecnologia.
Eu só espero mesmo com a evolução da tecnologia e estarmos hoje em pleno século XXI, à data da gravação deste podcast, estamos em pleno século XXI com a tecnologia no seu auge, onde já vemos praticamente carros a andarem sozinhos. Não faz sentido a gente termos os nossos cartões de crédito, os nossos cartões de débito, ainda com esta tecnologia ainda agregada. Esperemos mesmo nós que em 2024, ou seja, não só a Mastercard, mas tanto a Visa como outras empresas possam finalmente ditar o fim desta tecnologia, começar a implementar outras tecnologias que facilitem o nosso dia-a-dia para os pagamentos. Ou seja, esperemos mesmo nós que as empresas, talvez por força dos custos que elas estão a ter, pela problemática que esta tecnologia está a acarretar, pela insatisfação que os clientes acabam por demonstrar no seu dia-a-dia, porque acredito eu que as empresas de refeição sejam uma das problemáticas. Ou seja, existem milhares de cartões, infelizmente, estando nós em 2021, que ainda possuem esta tecnologia. Acredito eu que isto é uma problemática diária. Imagino que são milhares de cartões diariamente a serem trocados por segundas vias por conta dos cartões desmagnetizarem. Acredito eu que pela insatisfação dos clientes, pela evolução da própria tecnologia, que todas as empresas que têm esta tecnologia agregada possam ditar o seu fim e apostar em novas tecnologias, que é isso que nós torcemos claramente que venha a acontecer. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.